A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Uma vida diferenciada, uma vida nova. A vida antiga, a vida velha já se passou. E agora, uma nova vida em Cristo. O texto áureo que está em Efésios 2, 4 e 5 nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus é amor. O amor de Deus não se mede. É infinito esse amor que Ele tem por nós. E é esse amor que nos salvou. Nos fez uma nova criatura. Nos deu a liberdade de chegar até Ele. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito da vida eterna. Isto tudo graças ao grande amor do nosso Deus. Em Efésios 2, do 1 até o 10, é nossa leitura bíblica, que nos diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso neste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A palavra de Deus revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos o direito à vida eterna. Fomos salvos pelo grande amor de Deus. E para que sejamos salvos, precisamos ter fé. Ter fé que Deus enviou o seu Filho para vir à terra, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar e nos dar esse direito de chegar perto de Deus.
de ter essa intimidade com o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Pela fé, nós podemos chegar até Deus. É preciso exercitar a nossa fé para que nós possamos ser salvos. Para que nós possamos ter essa intimidade de chegar até Deus e alcançar moradas eternas. Antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Como está em 1 Timóteo 5:6. A má conduta em que noutro tempo, no passado, andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. O salvo, o crente, tem que ser diferente. Ele tem que fazer a diferença, não se envolver em coisas mundanas que leva ao pecado, que distancia o homem de Deus. O salvo aceita Jesus para ser diferente, para ser a luz do mundo, levar essa luz ao mundo que se encontra em trevas. A luz de Cristo, que é capaz de iluminar a vida do pecador, para que ele possa ver o caminho reto, o que é certo, o que é errado, e achegar-se a Deus, arrepender-se e resolver ter uma vida diferente, deixar o pecado e seguir a Cristo, em direção a uma vida eterna no céu. Segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. O inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus, ele é capaz de influenciar o homem a pecar contra Deus, a transgredir, a não obedecer a Deus. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6:5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino.
Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, como está em João 3,16, João 4,9. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estando mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que é a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus, como está em 1 Coríntios 15, 3, 8, 20 ao 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus o favor divino e merecido. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. A salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Para ser salvo, a salvação não depende das boas obras que nós praticamos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, sendo salvo, o crente deve praticar as boas obras. A salvação inclui a libertação da morte
da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador de suas vidas, como está em Hebreus 2,15, 2 Coríntios 5,19. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, como está em Romanos 3,34. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho, como está em Romanos 11,6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Ao homem foi dado o livre-arbítrio. Ele tem livre escolha entre o caminho da salvação e o caminho da perdição. O homem que escolhe o caminho a seguir. Deus deu esse livre-arbítrio. Sua liberdade não foi eliminada. Ele é livre para escolher o caminho que deseja. E a graça de Deus por ele pode ser resistida. Se ele quiser, ele escolhe o caminho certo, o caminho que leva ao céu. Porém, ele pode escolher também o caminho da perdição. Aquele caminho de dor, aquele caminho de choro. Deus nos deu esse livre-arbítrio. O homem, ele não é obrigado a fazer o bem, não é obrigado a fazer o mal. Ele escolhe o seu caminho, o caminho certo, o caminho errado, o caminho de Deus, o caminho do inimigo. Agora, em Cristo, escolhemos o caminho certo, escolhemos a Cristo. Pela fé, nós chegamos a Cristo. Nós o aceitamos como Salvador. Pela fé, nós cremos que Ele é Filho de Deus. Agora, em Cristo, somos uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram. Após aceitarmos a Cristo, após resolvermos mudar de vida, sair daquela vida mundana, daquela vida de pecado, de tudo que não agrada a Deus, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Aquela vida de pecado se passou. Hoje, somos uma nova criatura. Somos chamados filhos de Deus. Temos a liberdade de chegar perto de Deus, de expor nossos problemas, de adorá-lo, de honrá-lo pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia. Chegamos à conclusão da lição de hoje.
Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos da adoção, filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai, como está em Mateus 5,16. A partir da nossa salvação, nós praticamos as boas obras que glorificam a Deus e a nosso Pai. Hoje nós somos libertos, somos felizes em praticar coisas boas, praticar as boas obras. Somos felizes em servir a Deus. Somos felizes em honrar, em glorificar o Senhor. O amor de Deus é imenso e nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou. Por isso somos gratos, somos um povo feliz, porque cremos pela fé que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu, ressuscitou, e que um dia voltará para buscar a tua igreja, para me buscar você que obedece à santa palavra do Senhor. Aquele que não vive mais em pecado, que hoje é uma nova criatura, um filho de Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando força nessa caminhada, para chegarmos juntos ao céu de glória. Que o Senhor possa te abençoar. Fiquem com Jesus. Deus te abençoe.